Capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler dois pequenos trechos. O primeiro trecho encontra-se no verso 42, neste dia em que eu começo a minha última série de mensagens. E não é fácil começar a última série de mensagens por ser a última. E eu estava orando, falando: Senhor, o que eu falo? Senhor, o que eu deixo como recado final? E todo mundo que prega sabe que não é brincadeira. E o grande drama está em ter certeza de que ouviu Deus falar algo. Qualquer outra profissão que o ser humano tenha, ele faz a lição de casa, prepara. Se for uma aula, por exemplo, um professor universitário, professor de qualquer matéria, ele prepara a aula, ele sabe a aula melhor que seus alunos, por isso que ele ensina. Ele prepara, vai lá e dá aula e volta para casa, cumpre o currículo e está tudo bem. Se ele então trouxe as informações corretas, ele cumpriu o seu papel. Só que no reino de Deus é um pouco mais complicado. Além de a gente ter que saber a lição, a gente tem que ouvir que aquela lição é para aquela hora. E aí é um drama danado. Porque aí é o Senhor que fala quando Ele quer. Mas eu coloquei meu coração nisso, eu falei: Senhor, me ajude a ouvir a sua voz uma vez mais, para que eu possa ser fiel até o final e transmitir aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. E o que veio no meu coração, e vai ser o tema que vai caminhar conosco até a minha partida, é um paralelo entre a igreja primitiva e a igreja pós-moderna. Nós vivemos já o Pentecostes por 6 semanas, graças a Deus foi tudo filmado. Quem não conseguiu estar aqui há 6 semanas, está tudo lá no website, você pode assistir quantas vezes quiser. E depois do Pentecostes vem o nascimento da igreja. No dia de Pentecostes, isso que acontece. E essa igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, ela tem algumas características. Ela tem uma história, ela tem uma localização, ela tem um público-alvo, ela tem diferença nas pessoas, mas ela tem algo em comum. Independente da localização, das características, do povo que nela estava. E são essas características que eu gostaria que fosse e que serão, se Deus permitir, as minhas últimas palavras para esta igreja. Então, com isso no coração, um coração cheio de temor, vamos ler esses dois textos. O primeiro, então, capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora vai para o capítulo 3,
e para o verso 32. Atos 3, 32. Acharam? Oh, perdão, é 4. É que tem um papel aqui tampando. Perdão. É que eu tenho, vou provar para vocês, ó, que eu tenho tanto papel colado na minha Bíblia que tampou o capítulo. 4:32. Encontraram? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado pelo tempo de louvor que tivemos, obrigado pela liberdade de aqui estarmos com as portas abertas, pregando o Evangelho, vivendo a fé. Nós te agradecemos por isso. Então agora, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos, essa série por completo, para que o Senhor possa fazer a tua vontade e que não saia nada dos meus lábios que não seja a tua vontade, para a tua glória e para a continuidade da igreja que é sua, em nome de Jesus. Amém e amém. O grupo que começou a igreja primitiva, nós sabemos que era um grupo judeu. Esse grupo tinha expectativas, eles esperavam sim o seu Messias, e de repente eles receberam, mas quando receberam, o Messias que veio não era bem aquilo que eles esperavam. Eles esperavam alguém que pudesse vir, tirar-se os romanos de imediato da sua ocupação naquele território. Eles esperavam que esse Messias viesse com poder, com força. Eles esperavam com certeza que deveria acontecer uma espécie de revolta, que era uma palavra muito comum naquela época, uma revolta contra o poder. Então a revolta seria contra o poder romano. Eles tinham em mente então essa ideia de triunfo. Vai vir um líder, o líder vai triunfar, esse líder tem poder, ninguém tinha dúvida disso. E ele vai nos guiar numa grande revolta. Nós vamos colocar os romanos para fora, a terra vai ser nossa, vamos fazer da forma que desejamos e então seremos felizes para sempre. Vem Jesus e inverte toda essa equação expectativa. Vem Jesus e começa já frustrando todo mundo, dizendo o seguinte: se a expectativa de vocês é briga, a minha palavra é o seguinte: bem-aventurado quando vocês foram perseguidos. Inclusive, durante a perseguição, se alguém te der um tapa no rosto, você vira outra face. Inclusive, ao invés de odiar os seus inimigos, vocês têm que amá-los e vocês têm que orar por eles. Então você imagina que frustração ouvir isso. Eu estou esperando um líder que vem para falar, vamos para cima, e ele fala, não, ninguém vai para cima a lugar nenhum. Pelo contrário, vamos para dentro. Dentro da onde? Vamos para dentro da alma, vamos para dentro do coração, vamos para dentro do pensamento, porque vocês mantiveram tudo no nível do que dá para ser visto. Então, por exemplo, existe um grupo entre vocês, um grupo chamado de fariseus, eles quando oram gostam de ir para a praça pública e ora bem alto para todo mundo ouvir, para todo mundo falar, que pessoa espiritual. Que pessoa que fala bonito. Porque você tem que imaginar que uma pessoa, para ter coragem de orar publicamente, é no mínimo uma pessoa que tem as palavras certas nos seus lábios. Certo no nível da poesia, da métrica, da palavra bonita. Por isso quando eu ouço alguém falar, poxa, pastor, eu não quero orar em público porque eu não sei orar. Eu falo, a sua oração com certeza deve ser a mais bela. Porque geralmente quando a pessoa aprende a orar é que fica feio. Geralmente, quando ela aprende a orar na cabeça dela de aprendizado,
é que ela está usando mais qualidade desnecessária, palavras desnecessárias, do que quando ela abre o coração e fala: Senhor, o negócio está feio, está brabo, me ajude. Que vem da alma, que vem da alma. E aí, então, Jesus olha para uma situação dessa e fala assim: então, eu não quero nada disso, eu quero que você vá para o seu quarto, fecha tua porta, ninguém está lá te vendo, e o Pai, que não te ouve, mas o Pai que te vê, o Pai que está mais interessado em ver do que ouvir, porque Ele já sabe o que eu e você temos para falar. Antes que saia da sua boca a sua oração, com toda a força e fé, à medida do problema que você está vivendo e eu, não é assim? A medida do problema é a intensidade da fé. Se o problema é leve, a oração é leve. Se o problema é cruel, a oração é forte. Se a oração é de vida ou morte, salva essa pessoa do leito da morte, aí a gente muda o teu tom. E Deus, que conhece todas as palavras, está lá, só contemplando aquilo que Ele já sabe. Deve ser terrível ser Deus e ouvir uma oração. Porque Ele fala: eu já sei o que você vai falar. Por isso que pense no que você fala com Deus, porque Ele já sabe. Então Jesus vai quebrando todas aquelas ideias. Por exemplo, Jesus pega aquele outro ponto: olha, para vocês que acham, por exemplo, que adultério é somente aqueles que concluíram alguma coisa, olha, não, se alguém pensou, se alguém está consumindo na sua cabeça, já adulterou, não precisa mais de testemunhas agora. Jesus vai destruindo as expectativas, Jesus vai deixando claro que não sou o perfil e não tenho o perfil que vocês esperavam. É outro e não é externo. Eu quero que vocês vão para dentro de vocês mesmos e investiguem o que acontece dentro, porque é de dentro que saem os dramas. É do coração que saem os grandes problemas da humanidade. Não é aquilo que entra pela sua boca. Porque o que entra, tanto pela boca quanto pelos sentidos que nós temos, nem sempre dá para evitar. Você não evita tudo que você não quer ver, não é verdade? Pode acontecer uma cena na rua que você não estava nem esperando. Você não tem como evitar. Fala: não vou ver isso. Você tem como evitar muitas coisas de entrar na sua mente e coração, mas não é tudo. Você não tem como evitar, e nem eu, o que você pensa. Você pode barrar um pensamento, mas você não pode dizer: nessa cabeça nunca mais entra pensamento ABC. Você sabe que não é possível. Pelo contrário, nossa mente é uma produção de pensamentos, de loucuras. Eu costumo brincar: imagina se cada vez que você entrasse na igreja tivesse um leitor de pensamentos da semana. Que você colocasse o dedo lá, um confessório digital espiritual. Você entrasse lá, tinha uma cabine, você colocava o dedo e apareciam os pensamentos da semana. Eu acho que todos nós estaríamos aqui, então, de joelhos. Os pensamentos da semana. Vamos começar o culto de joelho, vamos fazer meia hora de confissão, como nas igrejas do passado faziam e algumas ainda fazem, um momento de confissão antes de entrarmos na presença de Deus. Jesus desmorona tudo isso. E pega então esse grupo de judeus, inicialmente, que tem a sua expectativa frustrada, mas que ficaram animados depois que perceberam a ressurreição. Na hora que perceberam que não era como a gente esperava, mas a morte não o deteu. Não era o que a gente esperava, mas Ele fez coisas grandiosas. Não era o que a gente esperava, mas Ele derramou o seu Espírito. E nós entendemos e recebemos uma porção dele. Não era o que a gente esperava, mas quando se levantou o primeiro dos seus discípulos para pregar, 3.000 pessoas levantaram a mão e disseram: queremos, o que faremos, pois, Pedro? Pedro olha para eles e fala: se arrependa, se batize, comece sua vida nova. E fizeram. E esse grupo então começa a viver, começa a interagir, esse grupo começa a andar junto, mesmo sem saber muito como seria a rotina. O que a gente faz agora? Então, se a pessoa tinha mais uma vida assim, fiel lá no templo de Jerusalém, essa pessoa já imaginou de imediato: eu vou continuar no templo, eu sou membro do templo, eu vou no templo semanalmente.
Eu vou no templo todos os dias, eu vou no templo todos os Shabbats, eu vou no templo. Mas aí eles perceberam que não era só o templo. Que tinha o templo e tinha também agora outras autoridades. As autoridades eram os apóstolos. E que os apóstolos não ensinavam no templo como um levita. Porque no templo, para você ensinar, você tinha que estar no mecanismo. Por isso que todas as vezes que Jesus estava ensinando no templo, isso é uma grande pergunta para a gente. Realmente era a mão de Deus protegendo ele, porque ele entrava e ensinava. Ele entrava e falava. É claro, não tinha um controle de todas as horas, milhares de pessoas frequentavam aquele templo. É como você entrar numa igreja muito grande, se esconder num cantinho e ficar lá conversando com pessoas, ensinando. Até repararem, já acabou, já foram embora. Então, os apóstolos começaram a ensinar em casa. Isso não quer dizer que não podia chegar um dia e você estar no templo e encontrar com Pedro, e Pedro falar, vem cá, seguidores de Jesus, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho. Não tinha problema disso. Mas o que eu quero dizer é que os apóstolos não usavam do aparato do templo como local de pregação. Mas eles usavam as casas como local de ensino. E nesse formato que vem as características desse grupo. Desse grupo que eu volto a dizer, são judeus possivelmente de várias localizações, de localidades diferentes. Então cada um tem o seu formato, o seu jeito, a sua cultura, que todos são ligados ao Deus de Israel. Mas são pessoas com background diferentes. E eles então se sentam juntos. E eles reconhecem a autoridade de Deus. Agora eles reconhecem a autoridade do Filho de Deus, Jesus. E agora eles reconhecem a autoridade dos apóstolos, que foram os homens que andaram com Jesus e que Jesus deixou in charge. E aí eles começam com a prática. E a prática da igreja chamada primitiva era de dedicação, primeiramente, ao ensino. Eles se dedicavam a aprender. Eles tinham vontade de saber mais. Se dedica para alguma coisa, se dedica por algo, alguém que tem algum interesse. Você já se dedicou por alguma coisa que você não queira? Se você fez isso, foram raras vezes e foi por um tempo limitado. Eu vou te dar um exemplo. Quando você tirou a sua carteira de habilitação, aqui na Inglaterra, por exemplo, você teve que ler aquele livrinho, o seu código. Alguns fizeram várias vezes isso. Você teve que se dedicar àquele bendito videozinho dos hazards. Você teve que ler o código, você teve que fazer o exame. Talvez passou uma vez, duas, três, alguns mais. Mas você teve que se dedicar porque no final você queria o seu certificado e a sua driving license. Não é que você falou, que maravilha, eu quero saber toda a ciência das ruas. Não. Uma dedicação pequena, meio que forçada, porque é assim que funciona. Para dirigir você tem que ter uma carteira. Agora, quando é algo que eu quero para um longo período da minha vida, eu me dedico porque eu quero aprender. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Eu quero chegar num nível mais alto, então aquilo mexe no meu coração. Por exemplo, todo mundo que vai para uma faculdade, a lição de casa, o que é? Tenta entender o que você vai encontrar lá, senão você vai começar e vai parar. Porque você não fez a lição de casa, você não descobriu o que estava envolvido no tema. Isso acontece, é comum. Comecei arquitetura e descobri que queria fazer enfermagem. Assim, polos completamente diferentes. Então, aí eu me dedico. E me dedico ao que eu quero. A curto prazo, a médio ou a longo. Eu te pergunto então, gente, se dedicação é um esforço, uma energia gasta para algo que eu quero conseguir, o que será que a Bíblia está nos dizendo quando nos informa que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos? O que será que isso quer dizer? E qual será que é o alinhamento que existe na dedicação do ensino? Se Jesus, nas suas palavras, ali no seu momento da ressurreição, disse para eles que eles deveriam ensinar todas as palavras de Jesus, tudo aquilo que ele havia comandado, tudo aquilo que ele havia ordenado. Então essa igreja percebeu que para ela sobreviver à ocupação romana, às perseguições que viriam,
as loucuras dos imperadores romanos. Para ela sobreviver, ela precisava ser sólida. E ela seria sólida, e ela foi sólida, porque ela se dedicou ao ensino. Ela aprendeu com seus líderes. E ela também, além de aprender, e aprender é esforço, não tire isso da sua mente, aprendizado é esforço. Eu confesso para vocês que na cultura brasileira, na sua grande maioria, as pessoas tiram esse elemento de esforço no aprendizado. E às vezes a pessoa não quer aprender algo e culpa o professor. Comum ouvir isso de universitários. O professor não é bom porque ele não explica direito. Não é, porque a cabeça do aluno não quer prestar atenção como deveria. Então, quando a cabeça de alguém não quer aprender, você pode explicar 30 mil vezes. A pessoa não entende. Você fala uma, fala duas, fala três, fala quatro. A pessoa não está enxergando nada, ela não está vendo. Ela não está vendo. Então, eles tinham o esforço do aprendizado. E assim eles faziam uma base sólida. Além disso, eles tinham comunhão. E comunhão significa investir, gastar tempo juntos. Tempo de paz, tempo de mesa, tempo de conversa, tempo de conhecimento, tempo de compartilhar. Eu sou isso, você é aquilo, nós somos aquilo outro. Eu quero isso, você quer aquilo, nós queremos algo em comum. Eu tenho A, você tem B, nós dois juntos temos mais do que um. Eu posso oferecer isso, você pode oferecer aquilo, e o grupo cresce, porque somos mais de um. Mas isso só acontece quando nós temos comunhão, e quando nós sabemos quem é quem, quais são os dons de cada um, quais são os defeitos de cada um, quais são as qualidades de cada um. Comunhão não significa estar todo mundo dando risada, cantando Cristo em breve virá. Comunhão significa gastar e investir tempo juntos. E às vezes o tempo não é muito legal. Mas é a decisão de estar junto que faz o tempo ser produtivo, mesmo quando ele não é tão legal. Porque comunhão é o que revela quem é quem. Você jamais pode falar que conhece alguém se não caminhou com essa pessoa. Concorda? Você pode ser enganada por alguém, achar que é muito legal ou achar que é muito ruim, também acontece isso. Não gostei de você quando vi, depois passou um tempo eu te adorei, amei você, fiquei seu fã. É só o tempo que revela. Comunhão significa então que aquela igreja inicial investiu tempo para conhecer, para desenvolver relacionamentos. Aquela igreja primeiro ela fazia o exercício da oração. E oração é algo que o povo hebreu foi doutrinado desde o início, porque as orações aconteciam de maneira muito constante. Inclusive, eu já falei isso para vocês, quando fazem mais ou menos uma comparação estatística sobre oração, a impressão que tem é que os cristãos estão lá no fim da lista, que oram menos. Porque você vai para alguns grupos religiosos e fala assim, vai ter 5 orações, mas tem que ir lá na igreja, tem que ir lá no templo. O pessoal vai. Não vai ter música, não vai ter link café, não vai ter nada. É oração crua e nua, oração. Oração coletiva. O resto você pensa na tua cabeça, os seus pedidos, leve lá e ore. Agora, a igreja primitiva, então, vinha dessa cultura que era mais aberta simplesmente ao ato de orar, ao exercício de orar. E isso é tão fantástico que Jesus, conhecedor dessa característica, teve que também mexer na oração. Falar, quando orares, orar desse jeito aqui. E dá ali o que nós chamamos da oração do Pai Nosso, ou a oração de Jesus, um modelo. Agora, se você começa a Bíblia lá desde o início, você vai lá ver, por exemplo, a oração de Moisés.
A oração de tantos dos personagens do Antigo Testamento, oração. Às vezes orações profundas que você analisa o texto, você acha de tudo, você acha poesia, você acha alma, você acha frustração. Os meus inimigos estão ao meu redor, eles querem me matar, eu estou sucumbindo, Senhor, mas Tu és a minha rocha, Tu és o meu Redentor. Gente que parava, abria o coração, pensava. Claro que existia uma outra poesia. Todo mundo que vem do mundo mais conectado com a natureza tem uma outra linguagem. Então a igreja primitiva, ela entendeu que ela tinha que orar juntos. Ela se dedicava à comunhão a partir do pão e às orações. Repare que a dedicação aqui é nesses itens, inclusive na oração. Então ela entendeu que ela tinha que se reunir às vezes para orar. Para orar. Essa igreja também entendeu o princípio da sabedoria em prática. E o princípio da sabedoria em prática é o que o verso 43 nos diz. Todos estavam cheios de temor. Eu acho lindo esse verso. Porque não fala, alguns tinham temor. Não, todos estavam cheios de temor. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é reconhecimento de quem manda não é você, nem eu. Temor a Deus é quando eu me submeto àquilo que eu entendo que Ele quer. E não eu falo, eu vou por aqui, Senhor, vem comigo e me abençoe. Não. Não é eu vou por aqui, vem comigo e me abençoe. É para onde vou. E eu só vou se o Senhor for. Quando Deus tentou falar para Moisés e para o povo de Israel, posso mandar o anjo com vocês porque eu não estou afim de ir com vocês? Ele fala, não. Ou vem o Senhor ou ninguém anda. Anjo, nós queremos o Senhor. Nós queremos Deus. Então a igreja primitiva, ela estava cheia de temor. O temor era da unidade do grupo. O temor não era dos apóstolos. O temor não era daqueles que tinham andado com Jesus. Todos estavam cheios de temor. E quando existe temor, quando existe consciência, quando existe reconhecimento prático, ouve isso, temor é igual a reconhecimento prático. Não teme a Deus quem faz cara de santinho e vive em desobediência a Deus. Você não teme a Deus. Teme a Deus quem obedece a Deus. Não teme a Deus quem fala muito e não faz nada. Teme a Deus quem fala pouco e faz o que fala. Teme a Deus quem submete tudo nas mãos de Deus. E não quem tem a própria agenda. Quando acontece isso na igreja, e aconteceu aqui na igreja primitiva, existe um resultado. E o resultado é a consequência da comunhão, da oração e do temor. E a consequência da oração, do temor e da comunhão, em uma palavra, maravilhas. Explicando a maravilhas, manifestação de Deus, cada vez mais cotidiana. Eu estava vendo um congresso no Brasil e alguém teve coragem para perguntar para os líderes, que eram líderes bem renomados mesmo no Brasil, provavelmente uma das maiores autoridades que nós temos no Brasil. E perguntaram assim, num bilhetinho assim, por favor, responda para a gente, era a pergunta que abria e tinha que responder na hora. Responda para a gente por que não acontece mais os milagres do passado da Bíblia nos dias de hoje. Foi tão engraçado, eu falei, meu Deus, se eu tivesse ali, o que eu faria nessa hora? Aí eu parei o congresso e respondi para mim mesmo, depois eu fui ver a resposta deles. E a resposta deles, basicamente, não teve resposta alguma. A resposta foi, basicamente, nós temos que pensar nisso. Não pensamos, fomos pegos de surpresa. Ou aquele tipo de resposta, olha, milagre é o ar que você respira. Milagre é estar vivo. Não era essa a pergunta. Também é um milagre isso. Também é um milagre estar vivo.
Se Deus interrompe a nossa vida, não há médico que vai te manter vivo. Nem eu. Se Deus falar acabou aqui, acabou aqui. Mas uma das minhas reflexões, somente reflexões sobre o assunto, é que falta na gente o que vem antes, para depois querer a maravilha. Falta na gente, talvez, essa rotina de dedicação, de comunhão, de oração, de temor, que é reconhecimento em prática. Onde aí sim a fé cresce. E aonde a fé cresce, mais de Deus é manifesto. Lembra de Jesus falando sobre aquelas cidades, ai de ti, Corazim, Betsaida? Se tivesse feito os milagres que foram feitos dentro de você, lá em Sodoma, nossa, todo mundo estava salvo, ninguém tinha morrido, a cidade estava viva até hoje. Jesus deixa claro, então, uma ligação com a manifestação dele e do povo. Deus precisa de você para realizar alguma coisa? Não, Deus não precisa. Deus não precisa. Mas esse é o ambiente da manifestação cotidiana de Deus. Gente que vive na prática, gente que ora e mantém a comunhão, o estudo, a unidade. E aí Deus, livremente, através do seu Espírito, vai movendo. O contrário disso também é verdade. E o contrário disso é, na ausência de tudo isso, eu te pergunto, quanto de Deus sobra? Quanto de Deus sobra? A igreja primitiva, ela tinha uma unidade que nós não conhecemos. Eu costumo dizer que o mais perto que eu acho que eu cheguei dessa unidade foi quando nós moramos num kibbutz em Israel e reparamos que tudo era de todos realmente. E que todos tinham o mesmo salário, era do médico ao lava-louça. Todo mundo ganhava igual. Que ninguém tinha um carro seu. O carro ficava estacionado numa garagem coletiva. Quer dirigir amanhã? Assine a lista, vai lá, pega o carro tal. E escreva para onde você vai. Porque se você passar naquele caminho e tiver mais uns 3 que iriam para aquele caminho, você tem que dar carona para ele. Você não vai poder sozinho ouvindo a música que você quer alto, com os vidros abaixados. Porque o carro não é seu. O carro é do grupo. E fale por onde você voltar. Porque se tiver alguém querendo voltar por aquele caminho, você pega aquela pessoa naquele caminho, combine, porque o carro não é seu. O carro é de todos. E viver num ambiente desse é um negócio lindo, um negócio maravilhoso. Eu falo para vocês, falei a Cecília, eu viveria para o resto da minha vida num lugar desse, porque eu gosto desse negócio de comunidade, nesse nível. De comer junto. Quem lembra dos bons acampamentos lá do Brasil é viver num acampamento o dia inteiro. Com a única diferença que lá tem que trabalhar, né? No acampamento a gente não trabalhava, só comia e ouvia e orava, mas nesse modelo, trabalho normal, suas 8 horas e tudo bem. Então eles tinham essa unidade de ajuda mútua, essa unidade que fazia com que eles tivessem um desprendimento monumental. Então vamos a um ponto aqui muito interessante, verso 45. Eles vendiam suas propriedades, bens distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Se você não parar para pensar nesse texto, você vai pensar que ele vendia a casa e ia morar debaixo da ponte. Não é isso que acontecia. Ele vendia o extra que tinha, porque ele tinha que continuar morando e vivendo. Ele não ia largar exatamente tudo e viver de favor. Não é isso. Ele dividia tudo o que ele podia. Tudo aquilo que ele sentia que deveria fazer. E isso, então, por eles terem comunhão, andarem juntos, caminharem juntos, a coisa fluía. Aí você pergunta, poxa, mas quem cuidava disso? Porque o primeiro texto não fala nada quem cuidava. Aí bendito seja Deus. Você vai para o segundo texto, a mesma cena se repete. Ninguém considerava unicamente sua coisa, verso 32 do capítulo 4, mas compartilhavam tudo o que tinham,
Não havia, verso 34, pessoas necessitadas, pois os que possuíam terras ou casas, não é o que possuía a sua casa, os que possuíam terras e casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Então guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Na igreja primitiva não precisava ter dízimos, porque eles davam tudo. É a mesma coisa que eu falei aqui quando falei sobre a viúva, a oferta da viúva. A oferta da viúva foi tudo. Não foi o dízimo da viúva. Foi tudo. Jesus constatou isso, ela deu tudo. A oferta da igreja primitiva era tudo. Entregava. Estou aqui para dizer para você, entregue tudo? Não. Estou aqui para dizer para você, então vamos começar uma campanha e começa aí, vai ter o carro, quem dá mais? Não. Só estou te mostrando como o coração seu e meu é diferente do da igreja primitiva. Porque hoje, para a gente olhar para a Bíblia e pegar o modelo que a Bíblia deixou, o modelo mínimo de dízimo, tem morte na cabeça de muita gente. É um modelo que traz calafrios para muitos corações endurecidos. E o problema é seu, não é meu. Mas quando você olha a igreja primitiva, o coração era completamente liberado. Não era essa matemática nossa, de eu vou fazer conta e ver o que sobrar. Não é assim? A mentalidade lá era, não, isso é minha vida. Isso é minha vida. E a minha vida eu estou dando aqui. A igreja primitiva, ela também tinha uma tremenda disciplina no agrupamento coletivo e no agrupamento pequeno. Então ela se reunia todos os dias no templo e nas casas. Ô pastor, mas isso não dá de maneira nenhuma. Nós vivemos, nós trabalhamos, é óbvio. Eu compreendo completamente. Compreendo que trabalhamos, o mundo mudou, a rotina é diferente, não moramos do lado do templo. Acredito. Mas guarda na sua mente isso, que a igreja primitiva, eles davam jeito de estar todo dia no agrupamento coletivo e nas casas. Eles ouviam alguma coisa coletiva, levavam seus sacrifícios, estavam ainda entendendo, será que precisa sacrificar? Acho que chegava um discípulo assim, não precisa mais levar lá cabrito, não precisa mais levar ovelha lá não. Jesus, estavam entendendo, digerindo a situação. Mas eles tinham esse investimento de energia para o culto e para a caminhada. Eles tinham alegria e sinceridade. Alegria e sinceridade é manifestação de vida com significado. Quando você sorri de alegria na sua vida, pensa na sua rotina. Quando você se sente feliz, sabe quando alguém pergunta para você, e aí, como você está? Você fala, eu estou bem. Eu estou muito bem. Quando que você responde que você está muito bem, com um sorriso no rosto? Você responde que está bem com um sorriso no rosto, quando você olha para todas as suas necessidades, elas estão supridas. Quando você olha para o seu trabalho e está feliz com ele. Eu nunca vi alguém chegar e falar assim, eu não suporto o meu trabalho, mas eu estou tão feliz. Não está, porque você gasta lá a maior parte do seu dia. Volta para casa, então, se você não estiver acomodado bem com o que você faz, qualquer coisa pode ser uma disfunção para o seu estado emocional. Agora, quando você está pleno de significado, entendendo o que está vivendo em paz, brota naturalmente a alegria. Mas eu consigo ser alegre na tristeza. Que bom, todos nós precisamos. Eu estou falando aqui da alegria espontânea. Porque aqui Lucas nos escreve dizendo que eles tinham alegria, eles tinham sinceridade de coração, essa alegria era com todo esse esforço. Com esse esforço de oração, de comunhão, de aprendizado, de templo e casa, de enfiar a mão no bolso com tranquilidade, sem drama, alegria e sinceridade. Eu acho lindo a conexão dessas duas palavras. Eram realmente alegres e eram sinceros no que faziam, o que significa que não havia aqui pressão, ninguém estava agindo sob pressão.
Agiam porque queriam, agiram porque foram tocados pelo Espírito de Deus. E conclui-se dizendo que eles então permaneciam louvando. Eu acho legal porque louvor é o último. Louvor é o último. Faziam tudo isso e louvando a Deus, tinham a simpatia do povo. E fazendo tudo isso e louvando a Deus, Deus acrescentava. Fazendo tudo isso, acontecia até rupturas ou buracos na lei que eram encontrados por membros que queriam tanto servir, que queriam tanto participar desse momento, que podendo esconder, preferiam revelar. Do que estou dizendo? Do último verso que eu li para você, que parece que é um versinho sem muita importância, mas que fala que tinha um camarada chamado José, depois dessa narrativa linda. Tem um tal de José, ele não é de Jerusalém, ele é cipriota, ele é de Chipre. Ele foi chamado de Barnabé, aí você lembra dele, o Barnabé querido, que foi companheiro de Paulo. E o texto da comunhão, da história da igreja primitiva, termina dizendo que ele veio do Chipre, tinha um campo, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. O que significa isso, gente? O que tem a ver esses dados? Já falou que todos eles faziam isso. Nós já nos lemos 2 vezes que eles repartiam seus bens. Nós nos lemos nos 2 trechos que eles tinham tudo em comum. Nós nos lemos 2 vezes que eles colocavam nos pés dos apóstolos. Nós lemos. Por que tem que, de repente, destacar uma pessoa? Ah, tem que destacar porque ele era Barnabé. Não, não é por isso. Tem que destacar porque se você for morar num kibutz, eu volto para a minha ilustração, e você fala, eu quero ser um residente dessa comunidade, depois que eles te aceitarem, sabe o que eles vão falar para você? Você quer vir? Quero. A comunidade te aprovou. Quer vir mesmo? Quero. Então tá bom. Traz lá o seu imposto de renda, traz todas as suas posses e coloque sobre a mesa, você não tem mais nada. Mas é lá nos Estados Unidos que eu tenho a minha casa, é na Inglaterra, é no Brasil, eu estou indo para Israel, deixa lá, talvez meus filhos... Não, você não quer ter tudo em comum? Traga tudo o que você tem. E vai ser vendido e vai ser dado para a comunidade. Esse é o teste para quem realmente quer ir morar num kibutz. Se o cara é apegado nessa hora, ele fala, não quero não vou deixar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque da onde vem esse homem? Chipre. Se ele é de Chipre, ele não está sob a legislação de Jerusalém. Porque em Jerusalém, os levitas que ali serviam, sabiam que não podiam ter campo nenhum. Porque levita era proibido de comprar terra. Levita vivia na porção destinada para os sacerdotes. Por que que esse homem, então, vai perder o maior benefício? Ele tinha o benefício de ser um levita de fora. Era só ele ficar quietinho, ele estava na legislação, ele tinha esse direito. Mas o temor de Deus, que é o reconhecimento prático, não permitiu Barnabé fazer isso. Ele falou, eu quero estar de corpo e alma nesse negócio, então eu vendo aquilo que meus amigos levitas vão falar, você é um trouxa mesmo, né? E eu vou colocar, porque eu faço parte desse movimento. Isso era a igreja primitiva nos seus primeiros dias. E agora eu trago a pergunta para mim e para você, o que é a igreja pós-moderna? E a igreja pós-moderna, eu vou deixar para você responder, ela é um grupo plural. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos gente de várias partes do Brasil, é plural já por aí. É plural porque tem gente que já não é do Brasil. Se você entra numa igreja na Inglaterra, o que acontece? Tem pessoas de todas quanto é nacionalidade, não tem uma igreja só inglesa. Isso é muito legal.
Você tem pluralidade. Então, nesse item, nós estamos igualzinho à igreja primitiva. Tem gente, cada um de um lugar, que bom, isso é legal, isso contribui, isso traz mais riqueza. Legal. Nós temos como centro da nossa fé Deus. Certo? Se você vai numa igreja, se você frequenta uma comunidade, Deus é o seu Senhor absoluto, que mandou Jesus, que morreu por você, e legal, tudo bem. E aí vem a rotina. E aí eu te pergunto, a nossa rotina de igreja, da pós-modernidade, é uma rotina de dedicação ao ensino coletivo, né? A nossa rotina é a gente dar um jeito, porque nós precisamos construir os alicerces. A nossa rotina da igreja pós-moderna é uma rotina de comunhão. Comunhão que se esforça. Esse item é mais fácil. Porque esse item dá mais ibope, é mais legal, alegra mais a alma. E eu falo alma aqui como sinônimo de carne. Se você achar que não, que eu estou te acusando, é só você perguntar para você. Você prefere ir para uma festa ou para um culto de oração? Não cai nem na tolice de negar. Vai ter uma festa, né, Roy? Fizemos uma festa lá maravilhosa da Ariana. Todo mundo lá, parecia uma igreja, todo mundo lá feliz. Festa marcou a história da nossa igreja, na minha opinião. Uma festa muito linda. Agora, eu garanto para vocês que se a festa fosse para colocar joelho no chão, não estaria um terço. Porque na igreja pós-moderna, não. Na igreja pós-moderna, eu não tenho tempo. Na igreja pós-moderna, tem outras coisas mais importantes na minha vida do que isso, pastor. Não dá. Tem outros afazeres. Na igreja pós-moderna, oração como exercício? Ah, não. Alguém lá está orando. E quando eu tiver meu pedido, eu vou preencher. E preencha mesmo, porque sempre vai ter, no mínimo, alguém orando lá. Eu te garanto. Porque sempre tem. Em todos os grupos, espalhados pela terra. Os mais velhos de igreja os chamam de colunas da igreja. Que vão de velhinhas a jovens, não tem idade. Mas sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Na igreja pós-moderna, o temor, que é o princípio da sabedoria, e que eu disse para você que é a prática do que eu acredito, se reflete em integridade, não é? Como que está a integridade da igreja pós-moderna? Eu ainda sou do tipo de gente que fica horrorizado quando, por exemplo, ou escuta aquelas propostas de púlpito dizendo assim: qual lá, irmãos, quem são aí os que estão com o nome sujo, devendo na praça, nome no CEAGED, tudo quanto é dar os índices, levanta a mão que Deus vai te... E levanta assim 90% da igreja. Os cabras começam a orar com força. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu temo a Deus. Não teme nada, meu filho. Não teme, não. Temor a Deus é obediência na prática. Não é palavrinha solta no ar. Mas a igreja pós-moderna é assim que ela age. E aí, no final do dia, ela quer ver maravilhas. Pastor, por que não tem milagres como na época de Jesus? Pastor, por que os cegos não estão vendo? Ela tem as suas perguntas. Mas ela não responde com a vida dela. Ela não responde com a vida dela. Então, irmãos e irmãs, se nós queremos seguir o modelo da Bíblia, o modelo é o da primitiva e não o nosso pós-moderno de pessoas elucidadas. Nós decaímos. Nós regredimos. Nós não crescemos. Cada vez mais as pessoas sabem menos da Bíblia, não mais. Cada vez mais é menos oração, não mais. Cada vez mais são pessoas se justificando com toda a agenda,
contrário à Bíblia, com a cara de pau. Não, é isso. O problema é seu, mas assuma que não foi isso que o modelo que nós temos. Cada vez mais, ao invés da unidade, nós desenvolvemos o isolamento. Ao invés do coletivo, nós preferimos eu e eu. Cada vez mais, ao invés da alegria, que também é tida na linguagem bíblica, a alegria do Senhor é a nossa força, cada vez mais a alegria é minada. E não dá tempo de desenvolver alegria, porque a cabeça já está tão cheia de coisa, que não dá nem para desenvolver alegria no corpo de Cristo. É mais problema do que alegria. Cada vez mais é menos sinceridade na igreja pós-moderna. E sinceridade, presta atenção nisso, não significa aquilo que eu também escuto. Eu vou ser sincero com você, viu, Lázaro? Não gosto de você. Isso não é sinceridade, isso é burrice. Isso é ataque. Se eu não gosto do Lázaro, eu tenho que engolir. Tenho que engolir e tenho que lutar comigo mesmo para amá-lo, porque Jesus mandou eu amá-lo. Vou ser sincero com você, vou falar. A ideia de sinceridade hoje é essa. Não. Sinceridade nas fraquezas. Oi? Maligno, demoníaco, diabólico, todos os óleos que você queira usar. É eu ser sincero nos meus possíveis acertos e nos meus muitos erros. E você fala, poxa vida, ele abre o coração. Não mantém uma cara, uma postura. É o que ele é. Mas é o Senhor por todos. E não é também sinceridade que fala, Deus sabe como sou e eu continuo desse jeito. Está errado. Que Deus sabe quem você é e quem eu sou, isso é fato. Mas a pergunta é, o que eu quero ser uma vez que eu me rendi ao Senhor? Eu quero ser o que Ele é. Eu quero ser semelhante a Jesus. A igreja pós-moderna, ela simplesmente quer ter o seu caminho individualizado, insubmisso, que não ora, que não aprende, que dá o mínimo, que cobra o máximo e que não teme verdadeiramente ao Senhor. Então, minha profunda oração, meus irmãos e irmãs, é para que todos nós possamos parar e falar, Senhor, como está a minha parcela diante desses dois modelos? A minha parcela vai levar mais pessoas para que juntos possamos ser uma igreja como foi e como teve de características a igreja primitiva, ou a minha parcela vai levar a minha igreja a ser uma igreja pós-moderna? E a minha profunda oração é que em cada um de nós saia esse desejo. Senhor, ajuda-nos a repetir o modelo que nós vimos naquele momento. Modelos espirituais. Modelos que nunca vão sair de moda, independente de onde estejamos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pedir para que o Senhor nos ajude. Essa série final, então, é uma série de respostas. Não é uma série para você ouvir e falar, legal. Não é para isso. É uma série de, Senhor, como que eu vou responder esses desafios? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra é linda e a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos mostra um modelo lindo de igreja, que foi um modelo que avançou, um modelo que proclamou o Seu reino, um modelo de gente que preferiu nessa singeleza de caminhada abrir o coração, a vida, o tempo, o bolso, tudo. E juntos, construíram e proclamaram isso que nós chamamos de assembleia, de igreja, de gente que anda junto, gente que foi unida pelo Senhor da igreja, que é Cristo Jesus.
Ajuda-nos então, Pai, a ponderarmos sobre tudo isso e respondermos com a nossa vida. Respondermos com o nosso desejo de unidade, com o nosso desejo de caminhar juntos, com o nosso desejo de sinceridade que acolhe, com o nosso desejo de mudar as nossas prioridades, para que possamos assim realmente caminhar juntos e na caminhada, um afiar o outro, um abençoar o outro, um ajudar o outro e todos manifestarem o amor do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te suplico, faz isso em nós, para que não sejamos usuários de nenhuma igreja, nem dessa, e os que nos assistem pela internet também, nas suas igrejas locais, que cada um de nós possa responder com ação, se queremos ser a igreja no modelo da Tua Palavra, ou uma igreja que nós construímos com os nossos desejos que nem sempre refletem aquilo que o Senhor quer. Vem conosco, vem por nós, vem sobre nós, vem em nossas vidas, Senhor. E ajuda-nos nessa série, nessas reflexões finais, a nos encorajarmos pelo Teu poder e respondermos com ação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode se sentar. Antes de nós irmos. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.